Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa, sou host desse podcast e a gente está na trilha de Conversas na Janela falando sobre saúde e trabalho. E na Conversa na Janela de hoje vamos falar sobre autoconfiança em vendas, sobre inteligência emocional, sobre as habilidades psicológicas, né, as soft skills que fazem com que o vendedor tenha mais resultados na área comercial, com Sabrina Moreira, grande especialista em vendas e psicóloga. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Lari. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui na Conversa na Janela, né, com o Lari. Então, muito feliz. Obrigadão. E, nossa, uma honra, Sabrina, muito legal te ter aqui, já conheço a Sabrina há algum tempo e a gente pôde há pouco tempo palestrar num evento em Chapecó, o Growth Experience, foi muito legal, e a Sabrina foi convidada para essa Conversa na Janela, porque ela é uma psicóloga especialista em vendas, então estamos aqui em grandes mãos para essa Conversa na Janela, né? Legal. Tomara que eu possa contribuir aí. Vamos conversando. Com certeza. É isso aí. Sabrina, então já aproveitando esse gancho, né, sobre a tua formação e a tua trajetória, te apresenta um pouco, fala um pouco aí do que tu faz, da tua trajetória, para o pessoal também te conhecer antes da gente começar a bater o papo aqui. Legal, deixa eu contar rapidamente, então, que é essa junção de psicologia com vendas, né, ela é um pouco inusitada, mas, na minha opinião, tão necessária, né? Faz muito sentido. Então, eu trabalho com vendas há muitos anos, né? Desde os meus 17 anos eu tô com vendas. Já trabalhei em diversos mercados, principalmente no mercado publicitário, ali, de veículo de comunicação, né? Como executiva de contas. E hoje, há algum tempo, atuo como consultora de vendas, então construí já o meu treinamento, né? O Vendedor Estrela, e hoje atuo com o Grupo Mola. Então, muito feliz, sou a head de projetos lá, então todos os projetos que a gente constrói para os clientes, sou eu que coordeno ali junto com a minha equipe, e sou psicóloga de formação, né, então sou gestora comercial de formação também, mas a psicologia aí, ela permeia tudo que eu faço, né, então eu sou muito apaixonada, eu acho que é muito necessário a gente olhar para essa questão humana, né, que no fim das contas é para onde a psicologia olha, e tem muito cruzamento aí com a área de vendas, né, então as soluções que a gente constrói aqui no Grupo Mola são muito voltadas são muito personalizadas, são voltadas para cada realidade, né, de cada equipe, então eu acho que ter esse olhar para as pessoas, o que as pessoas precisam, como que elas aprendem, me ajuda muito, né, com a qualidade das entregas. Muito bom, muito bom. Basicamente isso. Isso aí. Grandes resultados aí, grandes cases, experiências para a gente trocar. Sim, infelizmente. Tem um time muito bom lá, então muito feliz de fazer parte. Muito bom. E a gente começou aqui já falando de alguns termos, né? Habilidades psicológicas, inteligência emocional, soft skills. E eu acho que é legal a gente conectar esses pontos, entender se é tudo a mesma coisa, se não é, antes da gente até falar de autoconfiança, né? Que também é muito importante para a área comercial. Legal, boa. Melhor começar por aí mesmo, né? Para desmistificar aí alguns termos e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala em hard e soft skills, é uma forma simplista de falar de habilidades técnicas e comportamentais que uma pessoa precisa para desenvolver determinada tarefa profissional. Né? Então, acaba sendo um termo muito profissional, né? Se usa muito em recrutamento e seleção, muito no ambiente corporativo esses termos, né? Então, hard skills, habilidades técnicas, tudo aquilo que a gente aprende, né? Então, a mexer no sistema, o curso que a gente fez, né? As habilidades técnicas mesmo, né? O quanto que a gente sabe fazer determinada coisa, conduzir determinado processo, o quanto de conhecimento a gente tem. E quando a gente fala de soft skills, a gente está falando das habilidades comportamentais. E comportamento envolve muita coisa, né? Que tem a ver com aí os outros termos que a gente usou, né? As habilidades psicológicas, né? Então, se a gente for pensar que psicologia significa a ciência da mente, quando a gente fala em habilidades psicológicas, a gente está falando das habilidades mentais,
né? Não no sentido cognitivo, racional, mas no sentido de emoção, de comportamento, de leitura do cenário para poder se adequar, né? Tudo isso. Então, essas habilidades psicológicas, elas compõem a nossa inteligência emocional, tá? E tudo isso está dentro da caixinha macro das soft skills que um profissional precisa ter. Interessante. Então, acho que para começar, dá para entrar dessa forma. Bom. É por isso é tão importante a gente estudar e se reciclar constantemente no que a gente fala sobre inteligência emocional, porque não é exato, né? Então, 2 mais 2 é 4, né? Por isso que tu falou, as hard skills. Então, beleza, é em qualquer lugar. Agora, o ser humano não. Botou a Sabrina na água, vai nadar de um jeito. Botou a Larissa na água, vai nadar de outro. Então, o ser humano não é uma ciência exata, né? Exato, e precisa ser contemplado justamente essas soft skills para entender se um profissional vai performar comportamentalmente bem, né? Então, geralmente, é uma coisa que se fala muito, né, em recrutamento e até recrutamento de vendedores, né? Contrata pela habilidade técnica e demite pela habilidade comportamental. Então, acho que cada vez mais o mercado está se voltando para essa questão de comportamento, né? Porque senão não adianta você ter boas referências e ser muito bem, desempenhar muito bem as questões que são mais técnicas, né, que tem a ver com cognição, com inteligência do QI, sendo que você não tem, às vezes, as habilidades relacionais, principalmente para vendedor, né, que é se relacionar com o cliente, entender o momento do cliente, fazer a leitura de sinais de compra do cliente, se relacionar ali com o chefe, com a equipe comercial que ele faz parte, controlar a competitividade, ter resiliência, enfim, então, tudo isso é o que vai fazer um vendedor ser um bom vendedor, e não só o quanto ele conhece do produto que ele está vendendo. Pois é, tu já trouxe aí várias habilidades, várias soft skills importantes para a área comercial, né? O que mais é importante para o vendedor apresentar essa autoconfiança, né? Gerar mais resultados? Bom, a autoconfiança por si só já é uma delas, né? Exatamente. Então, a autoconfiança, você conseguir atuar com segurança dentro do que você se propõe a fazer, do que você se propõe a vender, da rotina que você constrói para você, isso tudo impacta na autoconfiança, né? Então, quanto mais conhecimento você tem sobre o que você faz e sobre quem você é, isso vai impactar diretamente na autoconfiança. Então, a autoconfiança, ela vem muito do autoconhecimento, e autoconhecimento é assim, a minha palavra, acho que favorita da vida, ela resolve tanta coisa, né, todos os relacionamentos, todo o desempenho, a performance profissional e pessoal, né, tanto na vida, quanto no trabalho, quanto quando vai empreender, o autoconhecimento, ele acaba sendo um direcionador, um norteador do que você vai conseguir construir, né, porque quando você tem autoconhecimento, aí você desenvolve todo esse restante, né, a resiliência, a tolerância, a frustração, essa leitura de ter habilidade de se relacionar com as pessoas, tudo isso parte de se conhecer, né, então, esse assunto, assim, dá para falar muito tempo sobre ele, né, então vou deixar essa pincelada aí, essa provocada sobre autoconhecimento, né, o autoconhecimento que vai permear tudo isso, mas respondendo a tua pergunta, além da autoconfiança, né, que é por si só uma das habilidades, tem a questão da resiliência, que se fala tanto, né, que é aquela capacidade de tomar muito não, porque o vendedor, ele tá lá para ele mais toma não do que sim, né, isso na maioria dos negócios, dos mercados e das operações. Então, o vendedor, ele precisa tomar não e ele precisa voltar ao estado original, ou seja, motivado, determinado, focado, né? Então, isso é muito desafiador, né? Eu vejo que o que mais atrapalha o desempenho em vendas é justamente o controle das emoções, né? Você não se abalar com os nãos que você toma, enfim, com as expectativas frustradas. Porque o não é nada mais que uma expectativa frustrada, né? Qualquer não que a gente toma na vida. É uma rejeição, né? De alguma forma, né? Se o vendedor encara dessa forma como uma rejeição, fica muito mais difícil, né? Porque então, receber um não, né? Exato. Então, ele precisa justamente entender que não é uma rejeição a ele,
É uma rejeição àquela ideia, aquela proposta, aquele momento, né, que foi construído para ele ali, mas não é uma rejeição a ele. Então, por isso que eu digo que o autoconhecimento faz diferença nessa hora, né? Não, até fazendo um gancho que eu achei muito interessante, né? A abordagem que tu trouxe sobre o autoconhecimento, porque é uma forma da gente focar no que a gente tem controle, né? Então, muitas vezes dentro da área comercial, é a culpa do mercado, é a culpa, sei lá, da guerra, a culpa da chuva, a culpa de não sei o quê, e tudo são coisas que a gente não tem controle. E a gente precisa atuar sobre o que a gente tem controle, porque o que a gente não tem controle, controlado está, né? Mas se a gente atua sobre o que de fato a gente tem controle, é onde a gente tem poder de mudança, né? Exato, perfeito. É isso mesmo, Lari. Existe até um termo, né, na psicologia que é o locus de controle. Então, quando você coloca o locus de controle em você, você influencia o meio. E quando o locus de controle está no meio, ele influencia você. Então, por isso que o autoconhecimento faz diferença, porque quando você se conhece a ponto de entender o que você vai fazer, o que você vai atuar, você tem mais autorresponsabilidade. Então, se você não bateu meta, não é culpa do chefe, do mercado, tal. Pode até ter uma série de contingências, né? Não estou isentando aqui, né? Mas, ok, dentro desse cenário, o que eu poderia ter feito diferente? Dentro desse cenário, o que eu posso fazer no próximo mês, né? Dentro desse cenário, que pode ser difícil, pode ser de crise, pode ser com uma liderança falha, pode ser com o mercado em recessão, pode ser tudo isso, mas como que eu posso me comportar para mudar esse jogo no mês seguinte? Então, por isso que o autoconhecimento impacta na autoconfiança. Legal. E, bom, a gente falou agora que não saber lidar com os nãos é uma das coisas que atrapalha os resultados dos vendedores. O que mais ao longo da tua jornada tu viu que mais atrapalha vendedores a não bater metas? Eu acho que aí eles podem controlar, né? No que eles podem controlar. Eles podem controlar, Eu acho que aí tem uma junção de... Uma lista, pergaminho. Exato. Mas eu acho assim, dá para a gente falar, Lari, sobre a falta de consciência dos próprios pontos de melhoria. Então, assim, você não saber que você não é bom em determinada etapa da venda vai fazer com que você nunca melhore. Porque você não tem essa consciência de, puxa, e quando eu falo em etapa da venda, a gente trabalha muito aqui com método de vendas, né? Eu adoro essa visão de compartimentar a venda em várias etapas. Então, por exemplo, qualquer venda de qualquer coisa, seja da franquia da Upsell, seja dos serviços da 3S, seja aqui do nosso Grupo Mola, ou de uma roupa na loja, ele passa por abordar o cliente, fazer as perguntas que vão fazer com que você entenda a necessidade, demonstrar o teu produto ou o teu serviço, na sequência você argumentar caso venha alguma objeção e você ter habilidade aí técnica também para saber contornar a objeção. Na sequência, você caminha ali para uma complementação, se couber, né? Geralmente cabe, faz um fechamento, ou seja, tem que ter iniciativa de fechamento, tem que ter um comportamento fechador, e depois pós-venda. Então, assim, é muito raro o vendedor que é bom em tudo. É um super-homem. Geralmente ele não é, geralmente ele tem falhas. Então, você precisa ter essa consciência de que, puxa, eu abordo muito bem, eu faço um bom pós-venda. Isso aqui é o quê? Bom relacionamento, né? Ele faz uma boa abertura de porta com o cliente, ele faz um bom pós-venda, ou seja, se relaciona bem, né? Esse é um determinado perfil de cliente, de vendedor, desculpe, que é mais farmer, talvez, né? Que ele tem mais habilidade de gerar confiança, de fazer com que o cliente recompre, e tudo mais. Mas esse cara, ele não tem muitas vezes a consciência, e o gestor dele também não tem esse conhecimento para entender que ele não é tão bom no fechamento, porque ele não é tão agressivo, porque ele tem uma forma mais relacional de lidar com os clientes. Então, ele acaba não sendo tão agressivo na venda, porque o cara que é agressivo na venda, que é mais hunter, né, ele... Outras etapas, muitas vezes, né? Talvez seja menos relacional, mas seja mais... um perfil mais dominante, ele pode ser mais assertivo no fechamento, talvez ele tenha mais resultados, né, de fechamento, isso é ótimo, mas as pessoas precisam estar nos devidos lugares, né, dentro de uma equipe comercial.
Então, eu acho que essa falta de clareza de quais são as habilidades que cada vendedor tem e qual que é o lugar certo para eles, atrapalha muito o vendedor, o gestor, a equipe, o time como um todo. Tá? Acompanhamento dos resultados, né? Ser cobrado, né? O peixe sendo cobrado por subir árvore, né? Esse tipo de coisa. Por isso que nunca dá para separar a hard skill da soft skill, né? Você tem conhecimento para tudo isso que eu estou te falando. Você tem que ter conhecimento das etapas da venda. Por outro lado, as soft skills é que vão te ajudar a se adequar à tua função. Né? Então, puxa, eu preciso melhorar o meu fechamento, eu preciso melhorar o meu controle de objeção. O que curso que dá para fazer, o que dá para contratar, como que eu posso aprender, que livro eu posso ler. Mas você precisa ter essa consciência, né? Então, se você se apoia nos teus pontos fortes e esquece de olhar para os pontos fracos e não entende como ponto fraco, e às vezes tem uma atitude talvez arrogante, né? Enfim, isso vai te atrapalhar, com certeza. Você não vai conseguir evoluir dentro dos teus pontos fracos, né? E potencialidades. Muito bom. E tem técnicas, Sabrina, exercícios, enfim, hábitos que a gente deve ter no dia a dia para desenvolver essa inteligência emocional, desenvolver esse autoconhecimento, né? Porque passa por a gente estar errando ou por não ter consciência do nosso erro. Então, Exato. É interessante a gente ter esse exercício no dia a dia de autoavaliação, de reflexão, né? Estou pressupondo aqui, para que a gente tome consciência sobre isso, né? Como é que a gente implanta isso no nosso dia a dia, essa autoanálise, né, para inteligência? Sim, não, com certeza, tem jeito de melhorar isso, mas deixa eu só discorrer um pouquinho sobre inteligência emocional, sabe, porque a gente falou, né? Verdade. Acabou não... Estou muito a favor da gente esclarecer os temas, porque assim a gente deixa todo mundo na mesma página, né? Às vezes as pessoas têm entendimentos diferentes sobre o que é o que, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala nas habilidades, nas inteligências, digamos assim, que um vendedor precisa ter, ele precisa ter a inteligência inata, que é o QI, né, que é aquele teste de QI que a gente fazia, né, na escola e tal, enfim, que é essa habilidade cognitiva mesmo, né, como que a pessoa consegue juntar ali Lé com Cré e o tic e o teco funcionam como, né, isso é habilidade cognitiva, então é uma inteligência inata, né. Essa inteligência, ela não muda, ela se aprimora conforme você estuda, lê, mantém o cérebro ativo, mas ela não muda radicalmente, né? A pessoa que é inteligente, geralmente ela é inteligente desde pequenininha, né? Ela tem uma boa cognição, de uma forma geral. Tá? Então, essa é uma. A outra é a inteligência tecnológica. Ah, então, você saber manusear um CRM, isso é muito, novo para uma geração como a nossa, né, uma geração ali 30 a mais, a gente não é nativo digital, a gente não nasceu com o celular na mão, que nem os bebês e como os adolescentes de hoje em dia, né, então precisa desenvolver essa inteligência tecnológica para você saber usar ferramentas, né, o nosso mundo é muito tecnológico hoje, né, então mudou muito rápido, evoluiu muito rápido e a gente precisa desenvolver essa inteligência tecnológica, e muito vendedor à moda antiga, que é muito relacional, não tem isso, e acaba ficando para trás, né, porque daí chega alguém mais novo, que desenvolve habilidades relacionais e tem, naturalmente, mais facilidade na parte tecnológica, então acaba passando na frente, tá? A gente também tem a inteligência adquirida, que é tudo que a gente estuda, os cursos que a gente faz, a faculdade e tudo mais, e o quanto que a gente conhece do produto que a gente vende, enfim. Inteligência adquirida. E a bendita da inteligência emocional, que é a minha favorita, né? Que é justamente a habilidade de lidar com as próprias emoções e com o comportamento e as emoções do outro. Tá? Então, não é controlar, mas é lidar. Porque, independente do que o outro faça, o que importa é como eu lido com isso, certo? Então, a inteligência emocional, ela vai se basear aí em 4 pilares, né? Que é a autoconsciência ou autoconhecimento, é justamente o quanto você sabe de si, o quanto que você sabe que você aguenta determinada pressão, tem determinado limite, ou o quanto que as coisas que você passou, os traumas que você possa vir a ter, influenciam na tua atividade hoje em dia. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum que, por exemplo, uma mulher que tenha tido dificuldades com o pai, né, porque era muito severo e tudo mais, tenha dificuldades com o chefe depois de muitos anos,
né? E ela muitas vezes espelha, né? Espelha um sentimento. Projeta, exato. Projeta, né? Projeta, exatamente. Então, isso é muito comum. Então, por isso que a gente ter consciência do que nos leva a agir assim ou assado é muito importante. Tá? Então, autoconsciência é um pilar, a autorregulação ou autocontrole é um outro pilar, também não adianta a gente ter consciência e não saber controlar isso, né? Então, você precisa se conhecer e se controlar, que é o segundo passo, concorda? Muito bom. Ou seja, eu sei como eu sou, mas eu também sei como que eu devo agir, como que é adequado agir com relação às minhas emoções. Então, puxa, o cliente me disse um não, ou foi ríspido, e, pô, dá vontade de xingar, ou ser duro e tal. Mas eu me controlo e, né, eu ajo adequadamente. É não viver a síndrome de Gabriela, né? Ah, beleza, eu sou assim e vou ser assim e vocês me aceitem, né? Isso, eu sou assim, se isso não me ajuda, eu vou me adequar, né? Perfeito, até porque as pessoas mudam. Essa história de Gabriela, né, ficou lá na música. Velha, né? Jornal velho, né? Jornal Exato, é total, jornal velho total. As pessoas mudam sim se elas quiserem, né? Se elas quiserem, se elas olharem para si, se elas entenderem que precisam mudar, elas vão mudar. Então, esses dois têm muito a ver com o interno, né? Autoconsciência e autorregulação, e os outros dois pilares têm a ver com o externo, que é a consciência social, que passa por empatia, tá? A famosa empatia que se fala tanto hoje em dia, mas que é super interessante também de aprofundar, e as habilidades sociais, como que a gente tem a habilidade de se relacionar, quanto que a gente sabe escutar as pessoas, né? O quanto que a gente sabe ser adequado, se comportar adequadamente em cada relação. Tá? Então, inteligência emocional passa por tudo isso, certo? E para a gente aumentar tudo isso... Pois é, um bocado de coisa, eu já ia falar, né? Quero ver agora o vendedor ouvindo isso e pensando, rapaz, como é que eu faço para exercitar isso no dia a dia? Vai a pergunta com a resposta de ouro, né? Exato, mas, cara, na verdade é muito... Assim, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é simples, no sentido de que você precisa buscar se conhecer, ou seja, se observar, tentar não agir no automático, né? Então, olhar para as tuas reações e para as tuas emoções, toda vez que sentir, porque a gente sabe que a gente está sentindo as coisas, a gente sabe que a gente está tendo determinada emoção, né? Daí tem as emoções básicas lá, tristeza, alegria, medo, nojo, enfim, que está no filme, esse filme. Adoro, Divertidamente, né? Divertidamente, esse mesmo. Né? Eu acho que eu já ouvi você falando sobre ele, inclusive. Muito bem, você falou lá na palestra. Mas, enfim, então, quando surgir essas emoções, você olhar para elas, ao invés de responder a elas apenas. Né? Então, primeiro, opa, peraí, me deu raiva, quero matar o meu chefe. Por que eu quero matar o meu chefe? Né? O que isso resolve, o que provocou? O que isso gerou tamanha raiva em mim? Né? Nossa, quero acabar com o meu colega, meu Deus, por quê? Né? O que ele fez? Então, assim, tem uma frase que eu adoro na psicanálise, que é: quando João fala de Pedro, fala mais de João do que de Pedro. Total. Né? Então, o que tem em mim que me incomodou tanto na atitude do outro? Tá? Então, com certeza, esse exercício de olhar para si já vai ajudar. Você ter momentos consigo mesmo. Então, eu acho que a gente vive num mundo, Lari, e eu falo por mim também, muito dinâmico, muita oferta de tudo, a gente tem os nossos amigos próximos, é muito fácil, mesmo que não esteja próximo, dá para fazer uma chamada de vídeo, a gente consegue não ficar sozinho, se quiser, né? A gente consegue preencher os espaços, ligar a TV, ligar o rádio, enfim, a gente consegue não silenciar nunca. E é importante para a gente desenvolver a inteligência emocional, aprimorar, a gente silenciar de vez em quando. É só no silêncio, ou seja, sozinhos, né, e pode fazer as coisas. Não estou falando de meditação, necessariamente. Meditação é legal, mas não é todo mundo que... Eu mesma não tenho o hábito de meditar, até gostaria, né, mas, enfim, não vou desenvolver ainda. Talvez não dê o foco necessário para isso, né, enfim. Mas não estou falando só de meditar, mas estou falando de vai fazer tuas coisas, mas faz em silêncio, né? Legal. Um pouco com você. O doutor Endrigo, no último podcast, dentro dessa trilha também, né, falando de saúde de trabalho, ele falou isso, né? Descansar para trabalhar também é trabalhar, né? Dormir para trabalhar também é trabalhar, comer para trabalhar também é trabalhar. Então, quando a gente
se desconecta da nossa tarefa, isso faz com que a gente depois seja mais produtivo, consiga ter mais resiliência, essa elasticidade, né, para essas decisões no dia a dia, do que quando a gente faz tudo para trabalhar, né? Essa desconexão também é saudável. Com certeza, é porque é pegar impulso, né? Uhum. Você gasta ali, e eu mesma fiz uma live com o Dr. Endrigo um dia, e a gente falou sobre que foi muito interessante, né? Por que a gente tem vontade de comer um docinho ali, 4, 5 da tarde e tal. Uhum. E é muito interessante porque a força de vontade, ela gasta glicose no nosso cérebro. Então, quanto mais difícil o nosso dia, né? Quanto mais desafiador a gente teve aquele dia, aquele mês, mais a gente gasta glicose mesmo do cérebro. Então, por isso que a gente acaba tendo essa necessidade de tapar esse buraco, né? Enfim. Então, isso acaba sendo um malefício para o corpo. Mas se a gente tiver consciência até disso, a gente vai saber, puxa, minha força de vontade hoje já foi. Então, não adianta eu insistir. É melhor eu sossegar um pouco, né, e dar uma passeada, e tomar um banho, encontrar uma amiga, fazer alguma coisa, e amanhã eu volto com a minha força de vontade renovada. E muitas vezes, muito bom, porque muitas vezes dentro da área comercial, o vendedor vive uma rotina de atendimentos fora de horário, final de semana, de dormir pouco, excesso de cafeína, né, o cafezinho, né, na área comercial. Então, a gente vai estressando o corpo duplamente e triplamente, né, tá cansado, toma café, não dorme, come mal, come besteira, e aí isso tudo impacta, obviamente, na autoconfiança, impacta na forma como a gente se comunica com o cliente, impacta nos resultados, na nossa falta de concentração, e aí vai virando uma bola de neve, né? Daqui a pouco fica insustentável. Por isso que a Sabrina trouxe agora, né? De ter esse exercício de autoavaliação, né? A cada atendimento, a cada sentimento, pode parecer chato ou difícil, mas é muito mais difícil tu ter que sustentar a bola de neve, né? Se tu fizer um pouquinho todo dia de cuidar, de avaliar, olha o atendimento, olha a reação com o colega, olha a reação com o gestor, enfim, isso tudo é muito mais saudável. Perfeito, Lari. É exatamente isso, né? Exatamente isso. E para fechar, o que fazer, eu recomendo, né? Eu, psicólogo, não tenho como não recomendar, mas terapia. É verdade. Acho que quem faz sozinho é difícil, né? Sozinho é muito difícil. É muito difícil a gente ressignificar todas as coisas sozinho, né? Então, o papel de um terapeuta, olhando junto com a gente para as nossas questões, inclusive profissionais, tá? Eu, quantas vezes na vida eu fui para terapia? Eu faço há muitos anos, já fiz, sempre fiz, né, por causa da faculdade, que eu fiz jovem, mas sempre fiz e parava e voltava, e agora eu faço análise há 3 anos já, né, que é na psicanálise, que eu mais gosto. Mas quantas vezes eu fui para terapia por causa de questões profissionais, por causa de questões com chefe, por causa de questões de resultado, de vendas, né? Então, o vendedor, ele vive em meio ao caos, a gente sabe disso. Então, ele precisa realmente cuidar dessas emoções e cuidar da sua inteligência emocional para que ele possa resistir, se fortalecer e performar, né? Então, o resultado, ele vem com todos esses processos bem organizados internamente, né? Se tiver com tudo isso uma bagunça, o resultado não vai vir. Acaba que acompanha o caos, o resultado ser um caos também. Então, terapia é algo que ajuda demais. Muito bom. E até fazendo esse desenho, né, relembrando a trajetória dentro da área comercial, a gente muitas vezes vai percebendo quando um vendedor, né, o vendedor, enfim, vai vivendo nesse ritmo de estresse, deixando levar, né, porque tu colocou muito bem antes, né, tudo depende de como a gente reage ao que acontece com a gente. E a gente muitas vezes vai descuidando, né, do jeito como a gente fala com o cliente, da roupa que a gente está usando, às vezes vai para uma reunião de qualquer jeito, já não se prepara da mesma forma, e tudo isso impacta na imagem que o cliente tem do vendedor, né? Então, a autoconfiança, a inteligência emocional não é só sobre o que a gente fala, né? Sobre o que a gente faz, mas também sobre como a gente se comporta. E a comunicação não verbal também é muito importante, né, Sabrina? Não é só o falar, o sentir, mas também a imagem que a gente passa para o cliente, né, para refletir essa segurança. Com certeza, a postura, né, o tom de voz, ou seja, não só o conteúdo da fala, mas o tom de voz, questão de aparência, e é incrível como realmente uma autoestima baixa, ela impacta com certeza na autoconfiança, e você alterar o teu estado externo
impacta positivamente no teu estado interno. Então, assim, para quem, que acontece muito, né, a pessoa está descuidada, né, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, até ela falando, nossa, eu tô tão descuidada, eu não passo mais uma maquiagem, eu tô sempre desse jeito e tal, eu falei, porque eu tô com problemas, tô, né, saindo de uma depressão, eu falei, ok, mas começa a mudar por fora, que isso impacta dentro. Né? Então, muda o teu estado externo. Então, encontra ali uma força para, puxa, não estou com vontade, hoje é um dia difícil, mas vou me arrumar, vou colocar uma roupa alinhada, vou passar uma maquiagem minimamente necessária, né? Então, isso tudo vai impactar, com certeza, na tua imagem, na tua confiança, na tua postura, as pessoas vão te olhar diferente. Então, com certeza, né? O nosso corpo fala o tempo todo, a nossa imagem fala. Até tem uma teoria que eu gosto muito, né, que até a gente usa muito em abordagem, em vendas, que as pessoas têm 5 segundos para construir uma imagem sobre nós, um julgamento sobre nós, né? Então, quando você conhece alguém, quando você vai falar com o vendedor que te recebe na loja, em 5 segundos já foi feita uma leitura. Que se baseia em, será que eu posso respeitar essa pessoa? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Então, essas são as perguntas que a gente automaticamente faz, o nosso cérebro faz quando a gente vê alguém. Então, e tu sabe, Sabrina, o que legal... Legal isso que tu falou agora. O que geralmente a gente avalia nesses 5 segundos aí? 10 não, né? 5. Nesses 5 segundos que tu falou é o quê? É o jeito que a pessoa, é a postura, é o olhar, é como ela fala? O que a gente avalia nesse... A gente busca responder nesses 5 segundos são essas 2 perguntas. Posso confiar nessa pessoa? E isso vai ser o jeito que ela está vestida, o jeito que ela se comportou ao falar com você, o tom de voz que ela usou, a firmeza, né, no olhar, enfim. Posso confiar? Posso respeitar? Então, são esses dois, são essas 2 dimensões, né? Então, primeiro, eu entendo se eu confio, se eu respeito, né? Então, toda essa linguagem não verbal vai contribuir para que essas 2 respostas sejam positivas. Né? Então, ok, eu sou confiável, ok, eu sou respeitável. Então, a pessoa interage comigo de uma forma mais positiva, né? Então, para o vendedor isso é muito importante. O jeito que ele está vestido, a forma que ele se apresenta. Então, não é uma questão de... E é delicado falar essas coisas hoje, né? Mas, que preconceito, dizer que só porque a menina não está usando maquiagem, ela vai ser mal vista. Mas isso não é consciente, isso é o cérebro. Né? Isso é uma imagem que o nosso cérebro constrói, baseado nas referências. Padrões, né? Padrões, exato. Então, sim, você não estar com uma olheira enorme, você ter coberto a olheira com um corretivinho vai ajudar na imagem que você vai construir para o teu cliente. Sem dúvida. Você ter ele lá, tá com o cabelo limpo, né, e não tá com... isso vai ajudar, né, o homem tá com a barba feita e não tá com a barba toda zoada, vai ajudar na confiança e no respeito. Né? Então, sim, comprovadamente a tua aparência, a tua postura e o teu tom de voz vão impactar positiva ou negativamente na impressão que as pessoas fazem de nós. Legal. Olha a importância até das empresas e equipes estabelecerem os padrões, né, de atendimento, que é diferente, né, o jeito que tu entra, que tu é atendido numa loja ou em outra, enfim, no varejo, ou mesmo online, enfim, atendimento, cada um atende de uma forma de acordo com o rapport que quer estabelecer com aquele público. Exato. Então, passa muito por isso, porque a gente já vai criando, né, já vai criando uma série de expectativas a partir desse primeiro atendimento, né, super importante. Exato, então por isso que a empresa também saber sobre si, olha como é questão do conhecimento. É profundíssimo, muito profundo. A empresa precisa saber qual que é a cultura dela, então como que ela quer se apresentar, como que ela quer que os funcionários se apresentem, né? E tem empresas que têm uma cultura muito forte, né, de padrão de atendimento, que eu sempre lembro da Chili Beans, né, a Chili Beans, você vai em qualquer loja da Chili Beans, é gente jovem, descolada, tatuada, de óculos de sol, né, 10 da noite, que chega falando com você, é a cultura deles. Né? Então, dentro daquela cultura, daquela empresa, isso cabe. Se chegar uma pessoa ali toda arrumadinha, de terno, gravado, não vai ser vendedora de Chili Beans. Né? Então, realmente, a empresa ter a empresa ter claro qual é a sua cultura e como que é o padrão que ela quer estabelecer, faz toda a diferença, que é isso que a gente faz aqui, uma das coisas que a gente faz, né, a gente entende, por isso que a gente personaliza as soluções, né, porque a gente entende qual que é o estilo da empresa e monta script, método, tal, baseado naquela empresa. Então,
o conhecimento, o autoconhecimento, é tanto para as pessoas quanto para as organizações. Muito bom. E, Sabrina, vamos pensar assim, né? A gente trouxe aqui, tu trouxe, né, insights muito importantes, e vamos pensar na realidade, né, de um vendedor que talvez esteja ouvindo a gente aqui agora, assistindo, que esteja passando por uma rotina, né, de estresse, pressão, talvez não esteja ainda com a meta do mês, né, batida ou para ser batida de acordo com o dia que está ouvindo isso, o que ele pode implementar, né, ele ou ela implementar para fazer essa autoavaliação, para fazer essa autoanálise e olhar para os seus resultados do dia a dia, né? Porque muitas vezes as pessoas vão ouvir, né? Parece que eu estou pensando com a cabeça do vendedor, né? Poxa, legal falar, quero ver lá na minha empresa, naquela correria, naquela rotina estressante, conseguir ter inteligência emocional. E às vezes o vendedor pensa isso, né? Porque não faz esse exercício que tu tá trazendo como proposta. Então, o que essa pessoa mais cética pode fazer amanhã mesmo para começar a praticar isso? Melhorar seus resultados, né? Ótima pergunta. Bom, primeiro que se fosse impossível, não haveria essa realidade, né? Porque ninguém ia aguentar. Então, assim, existem empresas que são mais ou menos desafiadoras em se tratando de ambiente de estresse, mas todas têm um grau quando se fala em vendas, né? Vendas é sempre desafiador. Mas eu acho assim, primeiro, o vendedor, ele precisa entender se ele está no lugar certo. E para isso ele precisa saber o que é importante para ele, tá? Então, o ambiente de trabalho, ele influencia demais na motivação, né? Isso é fato. Essa coisa bonita de, a automotivação, a motivação vem só de dentro, só né, das tuas coisas pessoais, da tua família. Não é verdade, porque a motivação principal vem de dentro, mas eu posso escolher se eu vou trabalhar para essa ou aquela empresa, né? Então, isso é importante ter essa clareza. E o que é mais importante para a pessoa naquele momento? Porque às vezes ela olha para um cenário que ela fala, cara, não estou de acordo com a cultura dessa empresa, não atende os meus valores, mas atende a minha necessidade financeira do momento, por exemplo. Porque nesse momento isso é importante para mim, né? Porque, sei lá, eu casei agora, tenho um filho, enfim. Então, você ter essa consciência de que, opa, não é para sempre, e eu tenho um tempo e um propósito específico para ficar aqui, vai ajudar muito a pessoa passar pelos desafios, porque ela sabe que ela não vai ficar lá pro resto da vida. Ela sabe que tem um motivo específico naquele momento, né? Então, isso é um dos pontos. E o outro ponto é justamente fazer essa separação do que é meu e do que é do outro, tá? E eu puxo muito para psicologia, né? Mas não adianta, eu acho que, assim... Mas é isso aí. Minha função é essa, né? É isso que tu tá aqui. Mas, assim, o que é meu e o que é do outro? Essa dificuldade que eu estou tendo com o ambiente estressante é por causa do contexto, é por causa das pessoas, ou é por conta de alguma questão minha que eu não estou sabendo lidar, alguma habilidade que eu preciso desenvolver, alguma coisa que eu ainda não sei, né? Porque você só chega em resultados diferentes quando você descobre coisas diferentes. A teu respeito, a respeito das coisas, enfim. Enquanto você estiver no mesmo nível, né, de conhecimento, você não vai alcançar outras coisas, né? Então, eu acho que essa leitura, esse mapeamento é muito importante. E decidindo que, puxa, vou ficar aqui, é o meu lugar nesse momento, né? Não precisa casar com as escolhas também, né? Mas é o meu lugar, eu preciso ficar aqui por 2 anos, né? Eu quero construir, e eu... pensando num lado negativo, né, 2 anos ou não, é o meu lugar, tá estressante, mas eu amo essa empresa, eu adoro os valores, eu adoro, né, eu me identifico muito, então eu vou aguentar. Então, você tendo essa clareza, fica muito mais fácil de você fazer o que tem que ser feito, que no fim do dia é isso, né, e a gente é uma questão de rotina e de processo, a gente tem que fazer o que tem que ser feito em vendas, né, então você tem que ligar, você tem que preencher os CRM, você tem que visitar os clientes, então, o que vai fazer com que essas atividades façam mais sentido para mim, para eu poder fazer com mais leveza, com mais foco, entende? Faz sentido, Lari? Só esses minutos finais já valeriam o podcast como um todo, cara. O vendedor, olha, que qualquer pessoa, né, mas que ouviu, que está aqui
nessa última parte, isso aqui é valiosíssimo. Isso que tu trouxe agora é muito valioso, porque de fato são coisas que a gente consegue pensar e aplicar agora, né? Se eu fizer essas perguntas para mim mesma agora, eu consigo responder e entender, né? E tu até falando me lembrou do livro 4 Disciplinas da Execução, e que ele fala muito sobre isso, né? Sobre os pontos de alavanca, atuar sobre as medidas de direção, visualizar a MCI, né? Enfim, ele fala lá da estrutura de metas, não vou complicar aqui agora, mas atuar na medida de direção, né? Tem as medidas históricas de direção, enfim, a gente precisa quebrar isso em pequenas metas. E tu falou sobre isso. Poxa, beleza, hoje tá estressante, mas qual que é o meu objetivo? Vai ser difícil para todo mundo, né? Tá sendo difícil para o gestor, difícil para o vendedor, difícil para o dono da empresa, enfim. E a gente precisa entender o que eu quero com esse difícil, né? Onde que eu quero chegar? E o vendedor que está passando por um momento de dificuldade, talvez não batendo as metas, que foi como a gente começou a falar, se ele olhar, né, se ele fizer a pergunta, poxa, eu quero bater a meta, o que eu não estou fazendo, o que eu posso fazer para acelerar esses resultados e focar naquilo, ao invés de ficar, né, se distraindo e reclamando, então, poxa. E muitas vezes vai cair na hard skill, tá? Vai cair na habilidade técnica, Sabrina, né? Tá faltando alguma coisa que eu não sei preciso estudar, fazer. preciso ligar mais, se eu visito mais, enfim, atua sobre aquilo que vai dar o resultado. Preciso pedir ajuda para o meu chefe, né? Enfim, então, muitas vezes vai cair na hard skill, normal, né? Vai cair na habilidade técnica. Mas acho que é isso, assim, para resumir, é olhar em perspectiva, sair daquele miolo do problema e subir em cima do muro e olhar por fora, né? O que tá faltando aqui? É o meu lugar? Estou no lugar certo? Pô, então, e agora? Né? Então, eu acho que o desafio é tornar as atividades diárias mais fluidas, tá? E se não tá fluido, por que não tá? Por que não tá rolando? Né? O que vai construir resultado é o que você faz dia a dia, né? Cada dia, desde manhã até o final do dia. Então, como que eu faço com que as minhas atividades fluam melhor? Né? O que está faltando? Tá? Então, muito bom. Acho que é por aí. Muito bom. Poxa, eu acho que foi um fechamento isso, né? Porque eu fiquei até sem palavras agora. Se eu tinha mais alguma pergunta, eu não tenho mais, porque tu me respondeu todas agora com essa resposta. Que ótimo. É muito bom falar sobre isso, né? Nossa, muito bom. E tem mais alguma coisa, Sabrina, que talvez a gente não tinha dito, que não tenha dito, ou que tu acha importante a gente ainda falar, deixar esse recado para vendedores e vendedoras que estejam nos ouvindo? Olha, eu acho assim, Lari, vendedor e vendedora, eles estão lá por algum motivo, né? Então, o que eles vendem está impactando de alguma forma na vida de alguém, né? E eu, talvez seja, né, romantizar demais, mas eu super acredito nessa questão de por que você faz isso, né? Por que você vende o que você vende? Porque se você foca na venda e na comissão, você nunca vai ser o melhor vendedor, você nunca vai levar a melhor solução para o cliente. Então, eu acho que, assim, para fechar tudo isso que a gente falou, foca no cliente, foca na necessidade do cliente, que muitas vezes não vai ser o que vai te trazer a maior comissão agora, mas é o que vai te fazer conquistar a confiança dele, conquistar indicações, fazer uma entrega que você sabe que foi o adequado para ele, sabe? Então, acho que meio a tudo isso não foca na venda, não foca no dinheiro, né? Foca no porquê daquilo. O que o cliente precisa, como que você está atendendo, qual que é a melhor forma de atender a necessidade dele. Eu acredito muito nisso. Eu, enquanto vendedora, porque nunca deixei de ser vendedora. Nunca deixaremos, é isso aí. Nunca deixaremos, mas eu, enquanto vendedora, eu penso muito nisso, assim, né? Tem um projeto de 100 mil que eu posso oferecer, mas é isso que ele precisa agora? Não, talvez o de 20 atenda. Né? Então, assim, você atuar no teu trabalho, na tua venda, com esse foco, com certeza vai te fazer vender mais. Com certeza. Muito bom, Sabrina. E agora, conta para o povo como é que esse povo te acha, onde é que tu tá, onde é que tá o Grupo Mola. Legal. Bom, o meu Instagram, né, o povo pode me achar por lá, então, inclusive, se alguém tiver alguma reflexão, alguma dúvida a respeito disso, vou adorar receber ali uma mensaginha, fica à vontade, que é o Sabrina _vendedor estrela. E o Grupo Mola também está lá, né? Então, @grupomola.gm. E a gente está, empresa do Rio de Janeiro, a gente atende o Brasil todo, né? Sem exceção. O mundo todo, se precisar, estamos lá também, tá? Mas a questão qualquer dor que tenha de
vendas, conversa com a gente com esse objetivo, e qualquer dúvida ou, enfim, reflexão que queira compartilhar comigo ali, vai lá no meu Insta que eu estou super à disposição. Muito bom. Ainda bem que esse negócio está gravado, né? Ainda bem que está gravado para a gente poder ouvir, ver de novo. Muito bom, Sabrina, de coração. Super obrigada pela tua participação, pela tua entrega. Tu compartilhou ensinamentos aqui extremamente importantes, né? Obviamente, né, para a área comercial, mas, enfim, a liderança, gestão de negócio, qualquer pessoa com emoções, né, vai ouvir esse podcast. Exato, serve para pessoas, né, em geral. Serve para pessoas em geral. Muito obrigada, viu, Sabrina? Não, imagina, obrigada a você, adorei. Sabia que a nossa conversa na janela ia ser ótima, Nossa, ia ser vai ser fluida, sensacional. não tinha como ser diferente. Então, aí. Estou sempre à disposição. Obrigadão e parabéns pelo projeto aí, que é muito legal. Obrigada. Comento que ouçam outros, porque eu já ouvi vários e muito bons. Que bom, fico feliz. Super obrigada. Obrigada. Tá me esperando na janela.